Fala, criativos, mais um episódio aqui do Producast, falando de World Creativity Day 2026. Eu estou com a Lilian, claro, não pode me deixar sozinha aqui, né, Lilian? Olá, pessoal. Se me deixar sozinha, aí desconfigura, né? Não dá certo. Não dá certo. Não dá pra tomar café sozinho, leite sozinho, tem que ser café com leite. Isso mesmo. Ó, a nossa convidada entregando já aqui, nós estamos recebendo dentro para falar, né, do maior festival colaborativo do planeta, abraçando essa ideia, a agente do governo aqui, a Keiko Okamura, ela é superintendente de desenvolvimento da economia criativa, né, Keiko? Bem-vinda. Obrigada, Tamara, pelo convite. É sempre prazer a gente estar colaborando não só com vocês também, enquanto produtoras, né, mas com esse evento também, né, que ele tem significativo e é um significado muito forte também não só pelo tema, que é a criatividade, mas pela rede, né, que ele forma aí no Brasil todo em torno dessa pauta aí, que é a pauta que a gente luta, né, e tem como propósito. A economia criativa, ela abraça os empreendedores, a comunidade, as mentes criativas e os jovens também, né, muitos participam aí para fazer da nossa comunidade, para que ela evolua, para que ela se mantenha, para que tudo aconteça, né? Com certeza, né? Porque a gente tem conversado muito, que eu digo, o mundo todo, né? Recentemente teve um evento mundial na Europa, acho que é o Mundiacult, se eu não me engano, onde teve a participação de mais de 60, eu acho, ministros de cultura. E eles fizeram um documento, né, em favor do desenvolvimento da cultura enquanto vetor, né? Desenvolvimento sustentável, econômico, social e etc. E esse documento ele vai servir como base para uma proposta que está saindo aí da cultura como desenvolvimento econômico ser uma próxima ODS, né? Tem a possibilidade de ser a 18ª ODS. Então, só por aí a gente já sabe, a nível mundial, a importância que esse movimento tem ganhado, a força que esse movimento tem ganhado, porque não é só um movimento. De fato, ele promove desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, fortalece redes, desenvolve territórios, comunidades, promove acesso, garantia de direitos. Então, assim, muita coisa que a gente já sabe, mas que agora está ganhando corpo numa comunicação mais estratégica, né, inteligente, onde líderes mundiais dessa pauta, a ONU, a Unesco, né, os países que já trabalham com economia criativa, está fazendo com que isso reverbere de fato e se tornar uma ODS. Eu acho que vai ser de fato um acontecimento principal que vai marcar o entendimento dessa atividade como a economia criativa como um vetor econômico de desenvolvimento real e que é o futuro. Então, assim, a gente está chegando num caminho onde isso não tem mais volta, né? Que essa é a possibilidade, esse é o futuro, é isso que vai acontecer. Então, só basta saber se a gente vai andar junto com todo mundo ou vai demorar mais, que caminhos que a gente vai tomar, mas o futuro é esse. E trazendo essa questão de responsabilidade, né? Tudo que gera impacto traz também uma devolutiva muito positiva, né, para o coletivo. E o DAPCD, em 2025, ele trouxe essa devolutiva. A CECEL foi uma das nossas apoiadoras, junto com o MT Criativo. Ali, a Galeria Lava Pés foi uma anfitriã. Nós levamos o tema criatividade para lá. Tivemos a exposição do Luiz Badaró lá, que foi um apoiador, junto com a Jaqueline Pessoa. E tivemos um movimento muito grande de trazer essa responsabilidade de entendimento e conhecimento, o que é uma economia criativa, né? Nós sabemos que a criatividade não é só você lá criar um vaso de flores, e são processos criativos que levam à inovação, né? E a cultura está inserida nisso, tanto nos processos de gestão, né, na pauta, de você trabalhar a questão da governança da cultura pelo Estado. Eu vejo lá, fico seguindo você lá no Instagram, você não para, eu falo assim, ela é itinerante. Porque a economia criativa, ela é o coletivo e ela é itinerante, ela tem que andar, ela tem que prosseguir, ela tem que se desenvolver por territórios, né? E sabemos que o nosso território de Mato Grosso ele é muito grande, precisa ser trabalhado em pequenas comunidades, em grandes comunidades,
precisamos quebrar essa barreira de territórios remotos, aqueles do norte, do nordeste, do sudeste, aqueles municípios, mini municípios, mas que têm uma potencialidade incrível na economia criativa, que têm uma responsabilidade incrível sobre um pacto de cultura, sobre um pacto de inovação no nosso estado. Eu queria saber, Kiko, o que o MT Criativo vem trabalhando, quais são as propostas para 2025, que é muito importante, sabemos também, que tem uma identidade, que tem uma personalidade, trabalhando num coletivo em prol desse desenvolvimento estadual. Eu acho que o foco agora é a gente reforçar muito com as pessoas esse entendimento do que é economia criativa, porque a cultura sempre gerou impacto. Nós apenas estamos mudando essa comunicação, trazendo para essa perspectiva, para esse conceito de economia criativa, para que as pessoas possam enxergar isso. Mas a gente sempre fez isso. A cultura, ela sempre, além de ser um direito constitucional, ela sempre promoveu, né? O direito do acesso, o direito de produção, né? O direito das pessoas estarem inseridas, né? Com uma possibilidade econômica, né? De desenvolvimento pessoal, né? De desenvolvimento da sua comunidade, do seu território. E a gente sabe que quando a gente traz a criatividade para o aspecto da cultura, a gente não está trazendo algo novo, a gente está ampliando a questão da criatividade dentro da cultura. Quando a gente fala que a criatividade, ela traz um temperinho a mais para a cultura quando a gente fala em propriedade intelectual, né? Seja nas produções audiovisuais, nos registros dos livros, né? Das obras literárias, seja no registro da música, seja nos produtos criados, né? A partir da inovação, porque a cultura também traz inovação e tecnologia, né? Então, o que a gente precisa, a gente está focando muito é fazer com que as pessoas enxerguem que a gente já faz isso, que elas mesmas já fazem isso há muito tempo, né? Durante toda essa trajetória, a gente só quer que elas entendam que isso tem um outro nome, né? Que isso também tem uma outra organização e que também pode gerar outras oportunidades, que é a questão do desenvolvimento sustentável, financeiro, principalmente, desses empreendedores, e quando são comunidades ou quando são organizações sociais, que ela traz esse benefício também para a comunidade quando ela desenvolve essa questão do negócio social, né? Então são desafios diferentes. Um é a gente falar que pode uma OSC ser um negócio social, apesar de ela não gerar lucro, mas com o objetivo de trazer recurso para ter uma sustentabilidade, para possibilitar a manutenção das atividades daquela comunidade, daquele público onde ela atua, e ser um negócio, um empreendimento criativo, é proporcionar quem já faz um trabalho artístico na cultura entregar para a comunidade um produto ou um serviço onde ela vai impulsionar o restante da cadeia produtiva da cultura, né? Porque hoje a gente fica fomentando a produção artística, mas como que a gente começa a pensar na distribuição, né? Na fruição, no consumo, e voltando um pouco atrás, de quem faz os insumos para que essa produção aconteça, né? Aí a gente coloca um monte de gente no pau. Comunidade quilombola, por exemplo, entra a agricultura familiar. Se eu quero que as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, façam com que os jovens voltem ou recuperem a cultura alimentar daqueles territórios, que é ligada a alguns ingredientes específicos, que é ligada à cultura e identidade, que é ligada à religião, que é ligada a um sério de fatores culturais e identitários, a cultura familiar tem que estar junto. A questão do clima, a tecnologia tem que estar junto para a gente vencer os problemas, né? Essa semana retrasada, eu recebi uma cartilha produzida por uma comunidade indígena, num grupo de mulheres, que inclusive vai apresentar esse material na COP 30, que eles fizeram um calendário incrível, todo desenhado à mão, tá lá. Janeiro, o que acontece em janeiro? Com as aves, com as plantas, com as frutas, se é período de plantio, o que nasce, o que planta. Aí elas fizeram um diagnóstico. Era para ser assim, mas está acontecendo assim. No final disso, elas fazem um resumo dos problemas climáticos que estão diretamente relacionados às tradições, né, às atividades tradicionais, como a festa do piqui, por exemplo, com o problema das frutas, do alimento não conseguirem mais ser plantados na época natural deles, né?
E ela ainda traz uma lista de soluções, então elas vão apresentar isso lá na COP. Então, assim, tudo está interligado. Então, para a gente desenvolver o ecossistema da cultura, a cadeia produtiva da cultura, nós temos que pegar a nossa expertise, nosso conhecimento adquirido, nossa experiência e transformar isso num produto, num serviço, para ajudar essa cadeia produtiva a evoluir, sair só da produção e desenvolver esse ecossistema. A mesma coisa a comunidade quilombola, comunidade ribeirinha, extrativista, indígena, então ela precisa resolver o clima, a cultura alimentar, a segurança alimentar, para poder trabalhar a cultura com os jovens, para tirar o excesso de alimentação industrializada que invadiu essas comunidades, para melhorar o problema de saúde, porque vieram doenças novas a partir desse problema da segurança alimentar, para que eles consigam fazer o artesanato, para que eles consigam fazer os produtos da bioeconomia, para que eles consigam fazer os rituais, as festas tradicionais, para que isso mantenha viva a cultura. Então, assim, tudo é interligado, né? Então, o que a gente está muito nessa tarefa agora é que as pessoas primeiro entenderem que elas já fazem economia criativa, como que elas podem desenvolver habilidades para poder crescer dentro disso e trazer outras pessoas, tanto de forma individual como de forma coletiva, e como que isso está interligado de uma maneira geral. Então, assim, que a gente precisa cuidar do clima, do meio ambiente, que a gente precisa fazer uma série de coisas para que, no final, aquela atividade cultural, artística, que é o objetivo principal da secretaria, do público que a gente atende, se desenvolva de maneira sustentável. Então, hoje a gente não trabalha só com fomento. Quando eu falo fomento, é funcionar projetos culturais através de editais, etc. Mas a gente também, por meio da economia criativa, da superintendência, faz desenvolvimento, né? Quando a gente cria o edital ali com recurso para negócios criativos, para impulsionar negócios criativos, a gente está começando agora a formalizar uma leva. Quando a gente faz edital ali de laboratório de economia criativa, etc., a gente não é um projeto cultural. A gente está investindo num negócio criativo, num negócio social, para que ele tenha a possibilidade de começar a desenvolver, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente conversa com as outras instituições, a Sebrae ou outras secretarias, desenvolvimento econômico, por exemplo, turismo, coisa e tal, para que elas também pensem junto com a gente como que a gente vai... Uma que eles podem trabalhar de maneira colaborativa e intersetorial conosco, para eles, dali para frente, continuarem trabalhando, desenvolvendo aquele negócio social ou criativo, para que ele consiga crescer, impulsionar e desenvolver, empregar mais pessoas, né, trazer mais sustentabilidade financeira e etc. E com os municípios lá de Mato Grosso. Porque todo município tem cultura, todo município tem, no mínimo, uma feira de artesanato, né, que pode estar ali investindo o recurso da PENAB, que está previsto na lei, mas ainda pouquíssimos municípios fazem, junto com a gente, porque a gente não tem recursos no Impernas, como você falou, para alcançar os 142 municípios hoje, mas a gente pode contar com os municípios localmente para que eles façam esse trabalho em rede junto conosco, além dos trabalhadores da cultura, né? Então a gente consegue entender que está dando certo quando a gente sai do edital anterior da LPG, que foi com recurso próprio da CECEL, onde a gente tinha 20 municípios inscritos, uma média de 89 projetos inscritos, para 339 projetos na LPG, com 72 municípios participando. Então a gente entende que está funcionando. E isso se dá muito essa visita nos territórios, né? Porque não basta, a gente não tira as coisas da nossa cabeça, né? As políticas, nem o direcionamento do investimento desse recurso, as categorias para além da escuta da PENAB, que é uma atividade que a gente precisa fazer para pensar na distribuição desse recurso. A gente também vai no território entender. Por isso, como é que vocês estão executando, que está dando certo, não está? A gente faz essa escuta. A própria execução dos projetos, né? A conversa diária com os proponentes, as dificuldades, a prestação de contas, também são insumos, junto com a escuta, que faz anterior ao lançamento dos editais, para a gente ficar revisitando isso e melhorando. Tanto que vocês podem observar que o edital do MT Criativo ele tem
tido inovações de uma edição para outra, justamente porque a gente leva em conta a experiência Sim. dos trabalhadores da cultura na execução disso. E a nossa observação pessoal também, análise, né, do que chega até nós, né? E a gente está falando de um estado, terceiro maior em território do Brasil. 3 biomas, 42 ou 43 etnias indígenas, mais de quantos 200 e poucas comunidades quilombolas, não sei quantos imigrantes, né, de países e de outras regiões do estado. Então, a diversidade é muito grande. E por causa da distância, o momento da política cultural, o momento, o estágio, né, a grau de maturidade que a gente fala daquele trabalhador da cultura são muito diferentes, né? Então, o desafio é como é que a gente consegue fazer coisas que possam Alcançar. Formação é uma delas. Trazer essas pessoas para, pelo menos, em alguma parte, equilibrar, né? Chegar no mesmo momento, né? Todo mundo chegar no mesmo momento, mas também pensando localmente o que pode ser feito, porque uns estão mais desenvolvidos, outros precisam de outro tipo de programa ou de ação ou de formação. Como é que a gente pode fazer isso? A gente tem conseguido mais ou menos fazer esse equilíbrio, e volto a dizer que o município é importante nesse plano, né, para que ele dê certo. E o Ministério da Cultura também, né? Agora a gente vai ter a inclusão aí de 3 novos incisos dentro da PENAB, né, onde vai ter aí como investir dinheiro em ações continuadas, em ações estruturantes, em formação, né? Só que essa formação é específica para gestores e conselheiros de cultura, já dentro dessa possibilidade de entendimento que as pessoas precisam entender. Que PNAB, Programa Política Nacional Aldir Blanc, não é uma lei pontual, ela é uma política perene, com recurso já garantido até 2027 hoje, onde a gente tem que pensar de forma estratégica, tendo a capacidade de fazer um planejamento onde a gente consiga promover o desenvolvimento gradual a cada ciclo com esse dinheiro garantido para que, de fato, ocorra um desenvolvimento naquele local. Então, assim, essa formação vai muito para essa área. Aí eu estive, semana passada, no Ministério da Cultura, na Secretaria Nacional de Economia Criativa, falando com a secretária Cláudia, que foi recentemente criada. Ela falou que a economia criativa também vai ser um inciso obrigatório da PNAB. Muito bom. Então, a gente precisa, né, preparar. Então, a gente tem feito muito entendido muito que a formação, que o nivelamento vem pela formação, né, principalmente de escrita de projetos, né. Agora, dia 4, nós vamos passar 2 dias em Juína, eu vou fazer uma formação lá, falar um pouco sobre economia criativa e escrita de projeto, porque onde a gente já foi demandado, né, solicitado, o município solicitou que a gente fosse, a gente percebeu que essa ação, né, de pelo menos um curso, uma base de escrita de projeto nesses municípios, como Pochorel, por exemplo, e Barra do Garças, esses 2 municípios tiveram um aumento absurdo de projetos aprovados. Então, não vou falar que foi pela oficina, mas a gente ficou 2 dias fomentando eles, e eles viram que era possível eles estarem participando. Então, a gente tem como comprovar um aumento absurdo de projetos aprovados nesses municípios. Assim como a cultura, ela... que eu vejo assim, lá nos anos 90, que eu já estou lá nos anos 90, onde criaram a Política Nacional do Turismo, né, o Programa de Regionalização do Turismo, a cultura estava bem inserida dentro dessa Política Nacional do Turismo. Depois ali dos anos 2004, 2005, que veio essa preocupação, né, de legalizar a base cultural, e aí veio esse estudo para criar uma economia que não esteja, como se diz, existia a economia do turismo, onde existia a sua cadeia produtiva, dentro da cadeia produtiva, nós chamamos de arranjos produtivos locais, tinha a cultura inserida. Aí criaram a economia criativa, porque era uma referência de potencialidade muito maior que precisava ser trabalhada uma política pública para ela. E assim como o turismo, que é uma economia, a economia criativa também é uma economia que investe
tem a sua gestão, planejamento de várias outras economias. E quando eu falo assim, você está criando essas capacitações, está fomentando a economia criativa no Estado, você está criando valor. Valor na comunidade, valor naquele serviço que o indivíduo faz de forma coletiva. Eu falo assim, eu até comentei aqui, junto aos outros convidados, que o coletivo é muito importante. Viver em comunidade, isso aí é ancestral. Isso aí tá na ancestralidade, que viver na comunidade é muito importante. E nós estamos voltando a trabalhar tanto a economia do turismo quanto a economia criativa, essa questão da vivência comunitária, né? As comunidades ribeirinhas, as comunidades indígenas, que é muito presente no nosso estado, gente. Vocês não têm... O nosso estado pulsa comunidades, o coletivo ali. Nós temos aqui perto de Cuiabá, dentro de Cuiabá, perto de Cuiabá, 3 comunidades ribeirinhas. A de Bom Sucesso, a da Passagem da Conceição e a de... Aqui dentro de Cuiabá, aquela... São Gonçalo? São Gonçalo. Gente, são comunidades que estão aqui dentro, comunidades ribeirinhas que produzem criatividade, que produzem dentro da economia criativa, que precisam de um olhar, que precisam de um envolvimento. E você quebrar essa barreira cultural, porque a gente sabe quem é você, o que você está fazendo aqui, né? Para que você está aqui? A gente tem esse tabu ainda, né? Das pessoas te aceitarem e abrirem a porta da sua comunidade para a gente estar levando esse conhecimento, essas práticas em prol do desenvolvimento comunitário. Tanto faz, se é na economia do turismo, se é na economia criativa, se é até na agricultura familiar, né, que a gente vê muitas comunidades que agora estão começando a produzir seu próprio alimento, isso é muito importante. Então, a CECEL, né, junto com o governo do estado, para quem não vê, se faz muito, e muito, muito mesmo. E foi uma parceira nossa esse ano no World Creative Day. A abertura foi lá na Arena Pantanal. Fizemos um vídeo para divulgação do lançamento do WCD em Cuiabá. E esse vídeo rodou o Brasil todo. Nós temos um cuiabano, um matogrossense na Secretaria de Cultura do município de São Paulo. É uma referência para nós, né? O Totó Parente. E é uma referência para nós de uma personalidade cuiabana ou matogrossense, ser referência da cultura nacional, porque nós estamos numa metrópole, na maior capital do nosso país, e tornar essa referência para nós, né? Aqui você é uma referência para o World Creativity Day, e o MT Criativo ser um co-realizador, né, Tanara? É um convite, ser um co-realizador de alguma ação, de alguma atividade, né, e trazer esses resultados positivos que vem fazendo durante muito tempo nos territórios matogrossenses, não só trabalhar a questão das comunidades, da cultura das comunidades, mas também trazer, né, esse potencial grande que é como se trabalhar no coletivo. É muito importante, né, Tanara? O que esperar aí, Keiko, da CECEL dentro do World Creativity Day, né, 2026, o que esperar dessa parceria? Onde que o MT Criativo entra para fazer com que Mato Grosso seja visto ali no próximo ano? Eu acho que, primeiro, para reforçar o que você está falando aí, porque, assim, a questão do coletivo. Tudo que a gente as nossas maiores conquistas enquanto cultura, audiovisual, especificamente, economia criativa, foram conquistadas através do trabalho coletivo. Eu venho de trabalho coletivo. Antes de entrar na secretaria, eu trabalhei com várias associações, então, assim, a gente sabe o potencial. Inclusive, quando a gente estava na CECEL, a gente trouxe algumas palestras que trabalhava especificamente o poder do coletivo. Também, se a gente poderia pensar em algo assim, que são pessoas que trouxeram exemplos e projetos. Eu lembro que na época não teve muita aderência, entendeu? Mas eu acho que hoje tudo acontece no momento certo, né? E a gente tem entendido cada vez mais, isso está mais comunicado de forma mais estratégica, a questão do coletivo.
né? Senão a gente não avança, a gente não faz nada se não for junto. E entender que você participar de um coletivo, você também tem que doar alguma coisa, né? Seja conhecimento, seu tempo, sua atenção. Entender que isso é importante, porque é uma construção que vai mudar o futuro, né? Então, é uma entrega, mas que vale a pena. Que é um pedacinho que você vai deixar aí seu, uma construção de um futuro aí viável e super importante. Com relação à nossa participação, né, como realizadora, a gente tem interesse total, com certeza. Acho que desde a primeira vez que teve aqui o evento Cuiabá, a gente buscou aí ter uma participação. Como você falou, tem uma repercussão grande, né, no todo o Brasil também. E a gente precisa de canais de comunicação para que a gente fale o que a gente tem feito aqui. E que a gente faz muita coisa que não é comunicada. Os trabalhadores da cultura, esses territórios, fazem muita coisa que ninguém sabe. E de uma potência tão gigante que eu não sei nem falar para vocês. Eu acho que o que me mantém assim nesse propósito é o que eu vejo. O que eu conheço, né? E queria que as pessoas vissem com isso. Por isso que eu fico bombando também ele no Instagram. Eu falei, pelo menos um pedacinho as pessoas têm que fazer. Mas eu acho que a gente pode trabalhar em alguma atividade que traga pra gente esse conhecimento mais estratégico da comunicação. Eu tenho um pitaco doce. Pode É mandar. o pitaco doce. Porque não fazer o primeiro encontro de coletivos criativos do Estado. Encontro estadual de coletivos criativos. Pode ser interessante. É muito bom. Nós tivemos aqui na nossa banca aqui o Sebrae, né, que é um apoiador, né, e a gente fazer isso, né, ele já tem uma gestão de economia criativa dentro, né, e fazer isso acontecer, trazer o interior para mostrar o seu potencial, é muito... Eu acho que a gente precisa conhecer nós mesmos, né? Sim. O que a gente está fazendo, até para... Porque eu já vi várias atividades nesse sentido que eu achei muito importante, assim. Eu posso não estar no mesmo momento que você, mas eu posso trazer minha experiência e você pode até não sofrer tanto quanto eu sofri, porque a gente vai estar fazendo essa troca, né? E entender que eu dei certo, ou você, né, pode dar certo também. Isso é super importante. É uma referência. Se investe né? muito, Essa né? troca, uma espécie de intercâmbio é muito importante, porque isso fortalece, sabe? A pessoa entende, fala, não tá sozinha. Porque às vezes a pessoa acha... Porque como a gente fala de inovação, também de criatividade, coisa e tal, fala assim, mas será, né? Então ela precisa se reconhecer também em outras pessoas, até de territórios diferentes, para entender que aquilo é possível, para ela ter uma rede de apoio, né, por assim dizer. Eu acho que é interessante uma atividade nesse sentido e também uma atividade que trata sobre essa comunicação, porque, assim, queira ou não queira, nós somos comunicadores de nós mesmos, né? Da nossa iniciativa, então a gente precisa melhorar isso também. Nós estávamos até falando nos episódios anteriores sobre trazer referências de fora, mas existem referências aqui dentro. Sim, muitas O potencial referências. de Mato Grosso evoluiu Quando eu muito. comecei ali no CICEL, a gente fazia palestras, etc. Não tinha uma referência do Estado. Agora eu não sei qual que eu coloco, daí eu tenho que ficar revezando. Se deixar a palestra inteira, eu só falo Você cria valor, né? de referência do Estado, entendeu? Inclusive, eu coloco até que, se for estiver bem desenvolvida, até que não tem nenhum apoio da gente, porque isso também não é só isso que é importante, né? Então a gente precisa mostrar o que as pessoas estão fazendo, porque isso amplia esse potencial. Assim, não é só porque ele existe, porque teve apoio, etc., mas ele também existe porque ele tem potencial por si mesmo, até porque a gente ensina isso, que as pessoas se desenvolvam capacidades e habilidades para que elas tenham várias fontes de recursos diferentes. E é né? importante também, vou deixar bem claro que esse envolvimento coletivo, nesses específicos, assim, nesses eventos que juntam o coletivo com várias personalidades difusas, vários contextos de cultura, de pertencimento, de referência, é o apoio legal, é o poder público ver que isso tem um valor para o nosso Estado, para o nosso Brasil, criar políticas públicas de apoio, né? Não de apoio, tudo bem, parabéns, não, de apoio financeiro. São projetos carentes financeiramente, precisamos de apoio financeiro para levar isso
de forma mais positiva, com mais agrado, né? E você fazer oficinas que possam trabalhar a capacitação de jovens que vivem em comunidade, de mulheres ribeirinhas, de pescadores, né? Os ribeirinhos, os índios, que ali eu fico muito feliz de saber que Mato Grosso tem uma comunidade indígena que trabalha o turismo sustentável. E é lindo. Tem várias. São E várias. é modelo internacional de negócio. Então, é muito assim, você trabalhar o seu território é altamente produtivo. Se eu tenho uma terra, eu vou produzir. Se eu tenho um artesanato, eu vou produzir. E assim vai. A gente tem que, nós mesmos, promover essa valorização de nós mesmos, né? Porque, fato, nós somos um ativo econômico. Produzimos, geramos emprego, renda. Estamos no PIB, no Brasil, 3, poucos por cento a nossa representação no PIB, com possibilidade de ampliar muito até 2030, já tem uma projeção maior do que da indústria farmacêutica, se eu não me engano, e automobilística, uma coisa assim. E detalhe, eu acho que ainda ou no final desse ano ou no início do ano que vem, nós firmamos uma parceria com o Itaú Cultural, já vai sair o PIB de Mato Grosso. Então, o Itaú Cultural, junto com a gente, está fazendo o PIB de Mato Grosso. Então, a gente vai ver o tamanho que nós somos. Então, nós estamos no PIB, nós somos um ativo econômico, e o insumo desse ativo econômico é a criatividade, que é o insumo que ele não vai acabar nunca. Ele é um insumo que não depende do meio ambiente, não depende de nada. Ele vai existir para sempre. Ele só tende a crescer e ampliar e a produzir coisas novas de inovação, tecnologia e etc. E principalmente se tiver esses apoios, né? Essa Exatamente. dinâmica de desenvolver. Isso por si só. E assim, se a gente é um ativo econômico, a gente tem que receber investimento como qualquer outro setor, ainda mais sendo um setor que tem uma representação importante no PIB. É só reconhecer, porque ele é, né? E desenvolver exatamente as políticas públicas com o recurso financeiro direcionado a isso, né? Porque hoje, por exemplo, a gente já tem aprovado em lei que a economia criativa pode acessar o FCO. Né? A gente ainda não começou a estudar isso, mas a gente precisa ver isso daí. Então, olha como é que a gente está caminhando. Vai ser uma ODS. Então, assim, as empresas privadas, investimento social das empresas privadas, precisa entender isso, né? Então, assim, responsabilidade social é também filantropia, mas também é investimento social. A responsabilidade social tem uma confusão quando a gente fala sobre esses fundos perdidos ou fundos de investimento do terceiro setor, que a responsabilidade social ela está altamente ligada à questão ambiental, né? Aí não é ambiental de natureza. O ser humano é um ambiente e ele produz algo e ele tem responsabilidade. E a responsabilidade social, não é, igual você falou, não é só projetos filantrópicos. É o desenvolvimento de projetos que é para o todo. E o todo é o ambiente. Então, como fala assim, as ODS, né? São as ODS dentro da coparticipação. Aí a gente tem várias empresas aqui no Mato Grosso que são, hoje a gente fala assim, né? Que é o nosso PIB do agronegócio, que devem investir na economia criativa, deve investir no coletivo, nessas comunidades, em projetos, né? Por que não, né? Essas comunidades criaram um projeto para esses tipos de investimento. É o que a CCL vem fazendo, ajudando eles a entender como é que se faz um projeto. Não é só projeto para você entrar dentro de um edital, mas projeto para a vida, para fazer para tudo. Gente, a principal porta de acesso a recurso público é o projeto. Então, assim, a gente precisa... A gente visitou, né, vários municípios de vários territórios do estado do Mato Grosso no primeiro semestre falando justamente isso. Falei assim, gente, vamos investir em formação, né, trazer pessoas, ou eu falo a mesma coisa para os trabalhadores da cultura. Vamos, de forma coletiva, ajudar essas pessoas, ensina essas pessoas, os produtores culturais que vê projeto, porque esse é o principal produto de acesso dos editais, porque edital é concorrência pública. Então, se minimamente a gente não conseguir transportar o que está aqui para o papel, a gente perde a chance
de ter acesso. E quando a pessoa tem acesso a esse conhecimento, vê que não é tão complicado assim, até porque a gente, na medida do possível, busca facilitar também isso. E a questão também burocrática, então tem que aprender um pouquinho, sabe? Fazer ter os seus documentos em dia, coisa e tal, porque eliminar isso é impossível, que a gente está falando de recurso público, né? Que é regulado, né? E etc. Mas é possível aprender. Então, assim, é possível acessar. Então, vamos fazer isso coletivamente. Poder público, como ele pode fazer, tem recursos, mas também os trabalhadores da cultura vão de forma voluntária, né? Fazer busca ativa dessas pessoas, no primeiro momento ajudar essas pessoas a acessar, promover. Por isso também existe esse programa muito legal do Ministério da Cultura, que são os agentes territoriais, né, que tem essa função também, né? Mas eu também posso fazer isso de forma voluntária. Aliás, eu faço isso de forma voluntária porque não é da minha atividade, atribuição na CCEL da oficina. Né? Mas é minha contrapartida pessoal para isso daí, porque eu quero que as pessoas tenham esse conhecimento, que elas possam ter esse acesso. Então não adianta a gente ofertar, mas também não ajudar as pessoas a acessarem isso, né? Então, assim, eu escolhi fazer uma contrapartida pessoal minha, porque, gente, não tem como, a gente sempre tem que ter uma contrapartida pessoal nossa para tudo que a gente quer que faz dar certo. Se a gente coloca o que a gente faz como um propósito mesmo, não é só um trabalho. A Tanara, Fazer dar certo. A Tanara, como líder do WCD 2026, elas falam que voluntariar, né? Igual nesse 2025, ela foi voluntária também. Né? Fala aí, Tanara, a sua percepção sobre o voluntariado. É esse desejo mesmo, o voluntariado, esse desejo de fazer acontecer, de querer mudança. Não dá pra gente sentar em cima de nós mesmos e só reclamar, né, ou dizer o que quer. Nós temos que fazer, porque o que move são as atitudes. Falar, todos falam, o papagaio fala, mas as atitudes movem, fazem com que o nosso círculo que está ao redor se mova também. A criatividade, ela é um apoio de peso aí para a sustentabilidade, para o desenvolvimento. E nós estamos aqui finalizando esse episódio, que queremos te agradecer pela sua presença, né? Por trazer aqui as ideias do MT Criativo, dizer que, né, que tem a busca ativa também, mas que nós somos esses agentes de mudança. Cada um fazendo a sua parte, um pedacinho, nós vamos conseguir com que a comunidade se mova, né? Com que essa cultura aconteça e que essa mudança seja realidade. Acho que a gente tem que escolher, né? É exatamente isso que você falou, e às vezes algumas pessoas ficam zonadas comigo, porque eu não saio por aí falando isso. Então, assim, gente, vamos aprender, vamos ler, cobrar conselho, cobrar gestor municipal, entender a legislação do município, entender um pouco de cada, porque quando a gente não entende nada e depende dos outros, a gente perde muito, né? Então vamos mexer, porque as coisas existem as possibilidades, né? Não só aqui no estado, não só no município, outras coisas que a gente pode acessar fora daqui. Mas a gente precisa ir atrás, né? Se a gente ficar parado esperando, né, prover, né, a gente não vai totalmente receber só isso no nosso colo. A gente precisa movimentar, a gente precisa colar nas pessoas que fazem, aprender e etc. Senão a gente não sai do lugar mesmo, né? Então não é por falta de oportunidade, porque a gente tem oportunidade. A gente escolhe, às vezes, não enxergar, né? Não ir atrás. Às vezes a gente precisa de alguém, de fato, para ir até nós e falar assim, vamos junto, a gente te ajuda. Por isso que eu tô chamando as pessoas para serem essa pessoa, né? Porque a gente não tá 24 horas com a autoestima lá em cima e com a energia 1000 para correr atrás, porque não é fácil. Né? Não a gente é fácil. recebe mais não do que sim, né? Mas a estudar e a insistência e coisa e tal, a gente vai ver que é possível ter mais sim do que não, entendeu? Mas eu sou uma pessoa, todo mundo é assim, precisa de ter alguém de referência para poder estar ali dando a mão. Então vamos ser essa pessoa para outras pessoas, porque a gente precisa. Se eu preciso, então todo mundo precisa. Sim. Obrigada, Lilian. Obrigada, Tanara. Obrigada, Keiko. Foi um prazer recebê-la aqui e poder meio que vivenciar e ter referência, né, sobre o que é economia criativa no nosso estado.
E esperamos a CECEL, o MT Criativo, todo o coletivo de criativos no World Creativity Day 2026. Pode aguardar que nós vamos participar, que a gente puder desenhar junto aí, viabilizar. Estamos juntos. E assim, gente, estudem o que é economia criativa, que o que eu falo aqui é uma perspectiva bem particular minha, juntando teoria, mas com a minha prática, com a minha vivência, minha experiência, e o que eu sinto também, né? Mas é assim, cada um contribui com a sua vivência, com o seu olhar aí, que a gente vai desenvolvendo tudo no coletivo, com o coletivo, pro coletivo. Nós encontramos no WCD 2026, no primeiro encontro estadual de coletivos criativos. Exatamente. Vamos amadurecer essa ideia. Sigam o Producast MT Oficial e fiquem de olho nas redes sociais. Vamos postar ali os episódios, porque o futuro é criado agora.